não pode faltar nada. Se não pode faltar nada, eu só pode ter um. Porque se eu tivesse dois perfeitos, como é que eu faria a diferenciação de um perfeito para outro? Como é que eu diferenciaria o perfeito A e o perfeito B? Se os dois são perfeitos, eles têm tudo. Se eles têm tudo, eles não podem ser diferentes. Então eu teria um Deus só. Então, olha, porque uma questão lógica, a ideia de perfeição tem que ser única. E ele coloca aqui também, de novo, o problema da unidade de poder na ordenação do universo. A ideia da estabilidade, a estabilidade das leis do universo seria a mesma coisa. Se eu tivesse vários deuses, eu teria várias vontades comandando as leis do universo. Portanto, eu teria um caos. Eu não teria leis universais. E a gente sabe que há leis universais. O que fazia o ser humano antigamente pensar que haviam vários deuses? Como ele não compreendia as leis, ele enxergava diversos fenômenos da natureza, ele achava que cada fenômeno da natureza era um Deus que era responsável. Só que depois a ciência descobre que os fenômenos naturais eles são comandados pelas mesmas leis gerais. Há leis gerais que comandam diversos fenômenos. Então, a própria ciência vai descobrindo a estabilidade das leis universais, a generalidade das leis. Eles sabem que de poucas leis universais passam a existir vários fenômenos no universo. Então, as próprias ciências que estudam a matéria já têm essa noção e muitos estudiosos das ciências eles sempre procuraram uma unidade nas leis, né? Eles buscam até hoje a própria ideia de unidade de matéria se busca hoje na ciência. A ciência ela busca uma matéria de uma natureza única que tenha dado surgimento a todas as outras. Claro que eles ainda não conseguiram achar. Toda vez que muitos teóricos achavam que tinham chegado nessa matéria, eles descobriram que ela também não era uma matéria primitiva. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas demonstrando que há também essa ideia na própria ciência material. Só que ela não chegou lá, né? Ainda não descobriu isso. Mas para a gente fazer um link para entender o raciocínio. Vou passar para vocês também falarem, e depois, se as pessoas tiverem dúvidas sobre o que a gente viu até aqui, o Lauro passa para nós e a gente comenta. Passo para o Eric. Não, exatamente, né? Essa questão, você vê como que um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Então, Deus ele é imutável, e por ser imutável, ele é imaterial, né? Porque a matéria é mutável. E por ser imutável, né? As leis de Deus, né? Se Deus fosse imutável, não haveria estabilidade nas leis de Deus, né? Então, eu poderia estar aqui e de repente a lei da gravidade mudasse, né? Eu sairia voando, sei lá. Imagina como seria se o universo não tivesse uma estabilidade. Por isso que não há no espiritismo aquela ideia do milagre, né? Que seria a derrogação das leis da natureza. Porque se Deus é perfeito, ele não precisaria derrogar as leis perfeitas que ele mesmo criou. E aí, né, se Deus é imutável, ele é imaterial, porque a matéria, como o Michel falou, que é corruptível, né? Ela muda. Né? E ele é único, porque se houvesse vários deuses, não haveria estabilidade, né? Imagina vários deuses disputando pelas leis do universo, né? Seria um caos, né? O politeísmo pensava assim porque ainda era uma coisa primitiva, depois que foi progredindo, né? Para o monoteísmo, enfim. E aí Kardec vai deduzir ainda de novo, né? A gente vai ver, Deus ele é onipotente porque ele é único, né? Porque se só tem ele tem todo o poder, né? Engraçado que num dos livros do Cosme, recente, ele fala disso, né? Que daquela coisa da se Deus é onipotente, porque ele poderia criar uma pedra tão ele poderia criar uma pedra que ele mesmo não pudesse carregar, né?
Aí diz, não, porque a onipotência de Deus não é nesse sentido de fazer coisas ilógicas, né? No sentido de ele sendo único, ele tem todo o poder, né? Ele não disputa o poder com ninguém. Então, você vê, é interessante perceber, né? Como um atributo vai sendo deduzido do outro, né? Kardec é sempre lógico e pedagógico, assim, na ordem que ele coloca, você vê. A própria ordem dos atributos não é acidental. Um atributo é deduzido do outro, como um princípio do espiritismo vai se deduzindo. Então, a obra do Kardec é sempre assim, pedagógica, e as coisas vão se deduzindo e são sequenciais, né? É interessante como um Kardec é genial, a gente vê a genialidade de Kardec nisso. O que pega, talvez, né, com certeza, no movimento espírita, o simples fato de não entender, né, não estudar, aprofundar nessa questão dos atributos, quando atribui a Deus e ao Espírito, o Eric tocou nesse ponto, vão dizer assim, Deus é a energia do universo, o Espírito é energia. O simples fato de não estudar esses atributos com profundidade, isso que você falou aí, Eric, né, a forma pedagógica que Kardec desenvolve, as pessoas usam conceitos da nossa ciência, da física, né, e não pensa nessas questões. Energia, então, ele poderia sofrer algum tipo de transformação, né? Ele já não seria mais imutável. Então, a energia, então, ele é uma espécie de matéria, que se é matéria, então ele não é imutável, porque ela pode sofrer mutações. E aí a questão, né, de Deus ser um único, obviamente que se a gente nos remete ao primeiro atributo, Deus sendo eterno, logo, né, se houvesse outro Deus, esse Deus também teria que ser eterno, como o próprio Deus. Então aí entra naquilo que o Eric falou, o Michel falou. Então, se nós temos dois deuses, por exemplo, que é eterno, que é perfeito, então, no final das contas, nós temos somente um Deus. Mas, Eric, você queria falar aí? Não, exatamente, né? Se houvessem vários deuses que pensassem a mesma coisa, né? Se fossem iguais, na verdade seria um deus só, né? O Kardec vai falar isso na Gênesis. Mas essa questão que você falou é interessante, né? Que às vezes falam de Deus como energia, né? A energia é uma propriedade da matéria e Deus não é matéria, né? Então, Kardec na Gênesis vai usar a metáfora do fluido, né? Como eu já falei, mas ele fala, é uma analogia, né? Uma metáfora. E às vezes no movimento, né? Não se deixa claro isso, nem que se está fazendo uma analogia, uma metáfora, né? Usa-se ao pé da letra, termos da física, como se usar termos da física fosse parecer algo mais científico, né? Mas na verdade cai numa pseudociência. Foi muito bom vocês lembrarem disso, dessa questão das nomenclaturas que o movimento espírita passou a usar, né? Isso é importante porque, como a gente está no início do Livro dos Espíritos, e as pessoas estão nos acompanhando aqui, já é importante a gente elucidar isso no início, para que não se crie esse mesmo erro daqui para frente. O que acontece? Isso é muito comum no movimento espírita. O movimento espírita lê Kardec, não presta atenção ou não entende. Quando lê, né? A maioria às vezes fala sem ler, mas lê de uma maneira rápida, incompleta, errada, não entende. E aí quer complementar Kardec. A gente brinca, quer inventar moda, né? A pessoa quer daí explicar e ela, como ela não entendeu direito, ela acha que ela tem que acrescentar algo que Kardec teria esquecido. E aí, quando ela faz isso, geralmente ela estraga algo que não estava estragado. Como ela não tem a habilidade que Kardec tinha para fazer teoria, e ela se mete a querer fazer o que Kardec sabia fazer e ela não sabe, começam as contradições. Isso é a história do movimento espírita. O movimento espírita, a história dele é isso. Ele quer falar coisas que Kardec não disse, só que eles acabam criando essas coisas que Kardec não disse que as pessoas falam, estraga em vez de ajudar as pessoas a entender. Porque gera contradições que Kardec justamente não falou para não gerar contradições. Então a gente tem que prestar atenção, o Lauro lembrou bem. A partir do momento que os espíritos colocam que eu não tenho como saber
a natureza